A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula preparatória da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira e é um prazer recebê-los aqui. Sou presbítero da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, campo presidido pelo pastor Paulo Freire, e semanalmente estamos aqui, reunindo professores de todo o Brasil para prepararmos a próxima aula da Escola Dominical. Semanalmente temos aqui as aulas preparatórias para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma, quero pedir a você que se inscreva no canal. Inscreva-se e ative as notificações. É assim que o YouTube entende que o nosso canal não é mais um, mas é um canal que agrega valor, que ajuda pessoas e então o YouTube divulga o nosso canal. Porque senão o nosso canal fica guardado, fica escondido. Para que mais pessoas, mais professores sejam ajudados com o nosso conteúdo, eu preciso que você se inscreva, ative as notificações clicando no sininho, clica no joinha, curta o vídeo, isso. Deixe um comentário, fale para nós de onde você nos assiste. Isso. Ao longo da aula, geralmente eu vou fazendo algumas perguntas, vai respondendo nos comentários. Isso. Pega o link do vídeo e compartilha no WhatsApp, nos grupos da igreja, de outras cidades, compartilha com todo mundo. 70%, acredite, 70% do nosso conteúdo é assistido a partir de links compartilhados no WhatsApp. Isso mesmo. Então, quando você compartilha os links dos nossos vídeos, você nos ajuda a alcançar muito mais pessoas. Nós alcançamos 27 mil inscritos, mas queremos chegar a 30 mil. E isso terá impacto no crescimento do canal e do reino, em maior alcance desse nosso conteúdo. E eu conto com você, tá certo? Agora pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Maravilha, meus amigos, chegando com a lição 2, classe dos pré-adolescentes. Nós estamos falando aqui de escatologia, o estudo das últimas coisas, e nós vamos falar sobre sinais da volta de Jesus. Lembrando que aqui na descrição, o primeiro link, você adquire o nosso livro, eu estou lançando agora. O propósito é maior que a sua dor, adquira. Você me ajuda, investe no meu ministério, me ajuda a adquirir mais equipamentos. Aqui eu tô louco para montar um podcast cristão, irmão, para ficar bem legal o nosso canal mesmo, e quero contribuir com mais conteúdo para vocês, então me ajude aí, e você investe no nosso ministério também. Olha só, sinais da volta de Jesus, o texto aqui destacado está Judas 1:8, eles disseram a vocês, quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. Esse é um dos maiores sinais que estão em nosso meio, hein? Estes sinais estão acontecendo no nosso meio, zombando de nós. Vocês querem ser crente, sei o quê. Cuidado. A chacota, o deboche, a zombaria é um dos maiores sinais da volta de Cristo que nós estamos vivendo hoje. Hoje, tá? E pessoas seguindo seus próprios desejos. Temos que ter muito cuidado. Se você que trabalha com pré-adolescentes, para mais. Nós vamos precisar orar muito mais. Essa geração vai precisar de uma carga espiritual muito maior para nós ajudarmos eles a continuarem na presença de Deus, tá? Então, nós vamos olhar aqui sinais da volta de Jesus, tá? A volta de Jesus, ela é imprevisível no sentido de que não dá para prever uma data, tá? Existem aí na história muitas datas que foram firmadas e muitas loucuras que foram feitas, não dá para firmar uma data, dia e hora ninguém sabe, ok? No entanto, até tem uma perguntinha, né? Quando Jesus disse dia e hora ninguém sabe, mas hoje Jesus sabe ou não? Entende? Então vale lembrar, ninguém sabe, Jesus está falando o quê? De terra. Jesus está falando da sua humanidade. Então nenhum homem sabe, ok? Senão o Pai que está nos céus. Mas ele e o Pai não é não só. Então, divinamente falando, espiritualmente falando, eternamente falando, Jesus sabe. Humanamente falando, naquele momento, não estava
não estava, não era possível pontuar, tá? Não havia essa possibilidade, tá? Bom, agora, a volta de Jesus não é previsível no sentido de prever uma data, mas há sinais que mostram que está prestes a acontecer. E aqui na lição de hoje nós vamos ver sinais sobre a terra, sinais na vida religiosa, que é onde eu vou parar um pouquinho mais. Nossa, Deus do céu, é muito atual essa lição, hein? Olha só. Bom, Romanos 8, do 19 ao 22, o apóstolo pondera que a criação geme e aguarda impaciente pelo dia em que os filhos de Deus serão revelados. Tá? A Bíblia diz que a natureza geme como em dores de parto pela revelação dos filhos de Deus. Bom, nós temos aí catástrofes naturais, é só olhar a internet, os terremotos têm se multiplicado, até mesmo na nossa região, na América do Sul. Coisa que há 20, 30 anos a gente não via, hoje está acontecendo. Tá? Abalos sísmicos estão acontecendo com a frequência cada vez maior a cada década que passa e com cada vez mais intensidade na escala Richter, que mede a magnitude aí dos terremotos, tá? Cada vez mais mortais. Vulcões espalhados aí por todo o nosso planeta, tá? Então, nós percebemos que há um certo controle de Deus na natureza. Porque se tudo isso acontecesse de uma vez, nós não estaríamos aqui, tá? Então, catástrofes como resultado da ação do homem, não é? Tem as catástrofes naturais e tem as catástrofes realizadas resultante da ação do homem, tá? Então você tem inundações, desabamentos, enchentes, não é? Que ocorrem em razão da degradação do meio ambiente. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor a Deus, o amor ao próximo. Tá? O mau uso dos recursos naturais, a poluição, falta de cuidado do homem com a natureza, que resultam em condições climáticas que acabam gerando desastres naturais. Mas desastres naturais potencializados pela ação responsável do homem e fomes e pestes. Né? Tem um estudo, eu não sei se fizeram essa pergunta para uma pessoa, quanto seria necessário para acabar com a fome no mundo? Quanto de quantidade? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Quanto seria necessário para acabar com a fome? Porque perguntaram para uma pessoa, por que você não pega esse dinheiro e dá para os pobres? Por que você não pega esse dinheiro e compra comida e tal? Então, quanto que seria necessário para acabar com a fome no mundo? Olha só, de acordo com o FMI, né, o Fundo Monetário Internacional, 50 bilhões de dólares seriam necessários para acabar com a fome no mundo. É uma soma absurda, Agora, tem gente, poucas, bem pouquíssimas, que tem isso aqui sozinha, tem 50 bilhões. Então era só pegar 50 bilhões e colocar lá. Não era? Então por que a fome não acaba? Porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão do coração. É uma questão de vontade. Para muitas pessoas, o mundo tem que ter famintos. O mundo tem que ter pessoas abaixo da linha de pobreza. Elas têm que ser mantidas lá. Por isso que o assistencialismo governamental é um perigo. Porque ele mantém as pessoas nesta linha de miserabilidade social. Ok? Mantém ali. Então, dá um valorzinho e deixa a pessoa ali. Para que ela se acostume a ganhar aquilo e ela não queira crescer, se desenvolver, empreender. Isso é falta de amor. Então você gera cada vez mais pobres. Então, o que o mundo precisa não é riqueza a ser distribuída, mas é oportunidades serem dadas para todas. E para dar oportunidade para todas, é preciso querer que o pobre deixe de ser pobre. É preciso dar mais do que dar comida, dar condições, dar estudo, mostrar a competência e por aí vai. Muito bem. Então, sinais na terra. Sinais na vida religiosa. E aí o capítulo 24 de Mateus aqui vai pesar. Falsos mestres. Jesus mandou que ficássemos alertas, pois no tempo do fim muitos falsos messias e falsos mestres apareceriam. E como que a gente pode identificar os falsos mestres? Primeiro, Messias só tem um, Jesus Cristo. Ele, sendo Deus, fez homem em nosso lugar. Agora, os falsos mestres são aqueles que ensinam uma falsa doutrina.
e distorcem a verdade. Para identificarmos uma mentira, precisamos conhecer a palavra de Deus. João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. É para nós. Tá? Então, como identificar falsos mestres? Eles falseiam a palavra, eles pervertem a doutrina. Os falsos mestres hoje estão aos montes, principalmente pela internet, ensinando um evangelho, que não é o evangelho de Cristo. Ensinando partes do evangelho. Ensinando aquilo que lhes convém. Ensinando a Bíblia de forma politicamente correta, para atender a uma agenda populista e ideológica, para não serem cancelados na internet e atraindo cada vez mais multidões. Um deles disse recentemente que tinha que atualizar a Bíblia. O outro disse que o problema não é um pecado, o pecado não é um problema, porque Jesus já pagou o preço por nós. A outra disse que pode viver a vida que ela quiser e ela pode cantar no gospel, ela pode cantar no secular e ninguém tem nada a ver com isso. Que na verdade, isso aí é um discurso de ódio. Pois bem, falsos mestres aos montes e aos milhares pela internet. Hoje eu vi num perfil que eu sigo no Instagram, um pseudo pastor com as unhas cheias de glitter. Ah, deixa ele o quê, irmão? É por isso que o título de pastor para mim é muito pesado. Não é para qualquer um. Mas na internet qualquer um tem. Na internet basta você pegar o microfone e começar a falar de Deus. Ah lá o pastor. E aí, pastor? Cada um. Então tem que ter muito cuidado. Então os falsos mestres, eles usam a Bíblia, mas do jeito que eles querem. Eles pregam a Bíblia, mas do jeito que eles querem. Eles separam. É como se a Bíblia fosse uma colcha de retalho para eles. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é legal, isso aqui não é. Isso aqui vai confrontar, então é melhor não. Falsos mestres. Geralmente os falsos mestres têm palavras macias. Eles não alteram o nível da voz. Eles falam pausadamente. Eles provocam lágrimas nas pessoas. De emoção. Não de arrependimento. Porque não é possível provocar lágrimas de arrependimento sem confrontar o pecado e o pecador. Então, uma vez que não se confronta o pecado e nem o pecador, não pode haver lágrimas de arrependimento. E se não há lágrimas de arrependimento, se não há arrependimento, não há confissão. Se não há confissão, não há abandono do pecado. Se não há abandono do pecado, não há nova vida em Cristo. Se não há nova vida em Cristo, o céu fica onde nisso? Não, o céu não é importante. O importante é ter um grande número de seguidores. O importante é alcançar cada vez mais pessoas. O importante é não flopar na internet, né? É não ser cancelado. Ok? Então, os falsos mestres de hoje, eles têm um linguajar macio, doce. Os falsos mestres, eles apresentam o homem como vítima do pecado e não como culpados pelo pecado. Os falsos mestres de hoje estão ocupando púlpitos, mas principalmente pela internet, eles estão sendo ouvidos nos altares do coração de milhares de pessoas. E estão dizendo às pessoas com a Bíblia na mão o que Jesus não disse. Estão apresentando um Jesus que não confronta o pecado, pelo contrário. Ele faz carinho no pecador. Estão apresentando um Jesus que não diz, olha, você tem que nascer de novo. Ó, quem agora está em mim, nova criatura. Ó, você tem que ser crucificado, senão não tem nova vida. Não, esse Jesus não serve. Os falsos mestres, aliás, não apresentam nem Jesus crucificado. Eles apresentam um Jesus romantizado, um Jesus de cinema, um Jesus legal, um Jesus camarada, um Jesus melhor amigo, um Jesus que compreende. E aí não cabe um Jesus que confronta. Aí, aliás, esse Jesus que confronta, que fala de céu, que fala de inferno, está fora da moda. É o Jesus que os falsos mestres apresentam. E ao apresentar esse Jesus, eles alcançam milhares com suas pregações e suas músicas.
ele é um Jesus robotizado, humanizado, que está a serviço do homem. Então ele não pode ser o Jesus da cruz. O Jesus da cruz é muito agressivo. O Jesus da cruz é muito violento. Não. Tem que ser o Jesus da mesa. Tem que ser o Jesus da palavra doce. Tem que ser o Jesus que fala, vem a mim. Está cansado e oprimido, vem. Mas o eu te aliviarei, ou seja, eu vou tirar esse pecado de você. Não, isso aí deixa para lá. Não combina com o Jesus que nós queremos falar contra pecado, confrontar pecado. O Jesus que disse em Lucas 5, não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse Jesus não combina, esse Jesus não é legal. E muitos estão se especializando em compor músicas e em pregar esse Jesus caricaturizado, segmentado, que atende ao que o homem quer. Muitos estão se especializando em escrever músicas. Muitos estão se especializando em pregar. Muitos estão se especializando e construindo igrejas com grandes fachadas para receber as pessoas, para cultuarem a Jesus do jeito que querem, sem nenhum confronto, sem nenhum chamado ao arrependimento. Por isso que nós precisamos prestar atenção. Por isso que Paulo diz, eu não me propus saber entre vós senão Cristo e este crucificado. Porque não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Portanto, quem agora está em Cristo, nova criatura é. Esse Jesus apresentado de maneira mansa, sem confronto, pode servir para atrair multidões, para viralizar na internet, para lotar templos, estádios e teatros. Mas não é o Jesus que serve como evangelho verdadeiro para conduzir pecadores ao arrependimento e aos céus. Quem anuncia esse Jesus fragmentado, fragilizado, humanizado, está pouco interessado com salvação de almas. Está pouco interessado com eternidade. Só está interessado com o aqui e o agora. Só está interessado em poder postar na internet que o culto de hoje foi extraordinário para nós. Foi lindo, foi maravilhoso. Mas não tocou o céu, não tocou o coração de Deus. Porque não houve quebrantamento. Porque não houve o Jesus verdadeiro sendo apresentado. Onde o Jesus verdadeiro, completo e perfeito, ensanguentado, ferido pelos nossos pecados, não é apresentado. Só pode haver lágrimas de emoção. É por isso que lotam templos, escutam milhares de pregações e de louvores, mas no dia a dia continuam vivendo a mesma vida. Então, como identificar o falso mestre? Se você escutar 3, 4 pregações dessa pessoa e não provocar em você nenhum desejo de mudar, nenhum desejo de ser crente de verdade, foge. Porque o evangelho não se trata daquilo que nós esperamos que Jesus faça por nós. O evangelho se trata daquilo que Jesus fez por nós. E que se nós quisermos morar com ele, nós precisamos fazer. Nos comprometer com o evangelho de verdade. Estou falando para professores aqui. Deus me deu aqui essa inspiração. Dá aquela trabalhada e leva aí para os meninos, tá bom? Mas na idade que eles estão, eles têm que tomar muito cuidado com os falsos mestres. Tá? Nós temos a apostasia, que é o abandono premeditado da fé. Nós temos uma fé superficial. Tá? Então, antigamente as pessoas desviavam. Hoje nós estamos vendo um tempo dos cristãos nominais. É uma fé superficial. Uma fé superficial não suporta vento, não suporta adversidade, não suporta tempestade, não suporta os nãos de Deus. Fé superficial é fogo. Fé superficial faz birrinha com Deus. Deus não me atendeu. Deus não me respondeu. Fé superficial.
A fé, o sinal de uma fé superficial é aquela fé aonde a primeira coisa que a gente faz, ou que a pessoa faz, quando ela se vê pressionada, ela sente o desejo, não só sente o desejo, como ela começa a pensar em ir embora. Se quando você, anote aí, se quando você se sente pressionado por uma adversidade, por uma prova, se o seu pensamento é levado só a desistir e abandonar a fé, é porque você está vivendo uma fé superficial, uma fé de banana, sabe? Uma fé café com leite. Porque fé genuína e verdadeira sequer cogita em desistir por causa da adversidade. É tipo assim, se com ele já tá assim, se com ele tá apertado, imagina sem. Então, quem vive uma fé superficial, qualquer vento já pensa em desistir. Mas quem vive uma fé genuína, enraizada na palavra, irmão, não tem tempestade que faz a gente pensar em desistir. Ah, que por mim eu parava agora. Parava o quê, irmão? Parava pra onde? Que parava o quê? Chegou até aqui, vai em frente. Eu tô indo pro céu, vou parar pra onde? Vou parar pra quê? Ah, mas é a luta. E daí? Nós vai atropelando a luta, mas não pode parar. Não vai resolver nada parar. Não vai resolver nada fazer birrinha. Não vai, não adianta. Não adianta. Mas fé superficial é assim. Não vê. Primeira oportunidade que tem, já, eu vou embora. Eu vou desistir. Desistir do quê, irmão? Entendeu? Então a gente não tem tempo pra isso, não. Essa meninada tem que ter uma fé verdadeira. Aí eles são novinhos. Fé verdadeira, irmão. Fé genuína. E você que dá aula pra essa meninada e prega pra essa meninada, prega céu pra eles. Fica dando danoninho, não. Mania de ficar dando danoninho pros outros. Criança tem que tomar danone, mas tem que comer arroz e feijão também. Entendeu? Então leva aí o pregador que dá o danoninho e leva o pregador que dá o feijão com arroz também. Você, quando pregar pra eles, dá um pouquinho de danoninho, um pouquinho de feijão com arroz. Senão eles vão sempre crianças, sempre raquíticos, sempre nanicos na fé. E por último aqui no tópico 3, sinais na vida social e moral. Aí, irmão, não precisa nem falar muita coisa. Não, fala a verdade, ó. Aumento da imoralidade. Uma das marcas da sociedade afastada de Deus é a depravação sexual. Então nós estamos vivendo um tempo em que cada vez mais é uma sociedade que grita pela valorização da mulher, mas a mesma sociedade que grita para que a mulher seja valorizada e respeitada é a mesma geração que erotiza cada vez mais as crianças, cada vez mais cedo. Se você pegar o grito da sociedade contra a violência contra a mulher, se você pegar o grito da sociedade para que se respeite a mulher e pegar 2, 3 letras de funk que estão estourados na boca do mundão todo aí, não combina, gente. Não combina, tá? Então é uma falta de respeito, uma depravação, tá? Aumento da imoralidade, tá? Falta de amor. De tanto espalhar a maldade, o amor de muita gente tem se esfriado. Falta de amor. Amor na prática. E amor envolve correção. Quem acha que amar alguém é vê-la errando e não falar nada, isso não é amor, gente. Pelo amor de Deus. Que amor é esse que vê a pessoa indo em direção ao abismo e não fala nada? Isso não é amor, pelo amor de Deus, não faz sentido, tá? E, por último aqui, alterações do comportamento social, gente. Nós estamos vivendo isso agora. Os valores bíblicos sendo rejeitados, inclusive dentro da igreja, tá? Inclusive dentro da igreja. Vocês se segura aí, que os próximos dias vai ser complicado. Complicado. Antigamente, você podia escutar todo mundo, hoje não, tem que tomar cuidado. Quem é que vai falar aí? Mas vem de onde? Irmão, antigamente, hoje tem que stalkear o perfil do peão, aqui ó. Stalkear, opa, deixa eu dar uma olhada aqui, vem da onde, prega o quê, quem é o pastor, porque o negócio tá feio. Por quê? Porque nós estamos vivendo alterações no comportamento da sociedade. Aquilo que antes era reprovado, depois foi aceito, depois foi promovido e agora está sendo quase obrigatório, gente. Que Deus nos guarde, Deus tenha misericórdia de nós. Então, tudo isso são sinais do quê? Essa perversão sexual que nós vivemos hoje. Toda essa ideologia maligna, o que é isso? Sinais da volta de Jesus. Sinais da volta de Jesus. Sinais da volta
de Jesus. É por isso que muita gente se enganou. Muita gente se decepcionou nesse último ano. Porque esperava que Deus ia nos trazer um refrigério por meio de uma resposta política. Esses dias eu estava lavando louça e pensando, gente, a gente ficou tipo os judeus quando Jesus veio. Eles esperando uma resposta política e Deus tinha para eles uma resposta espiritual. Nós ficamos no ano 2022 esperando uma resposta política. Deus não deu. Porque nem sempre Deus vai responder na esfera que a gente está orando. Nem sempre Deus vai responder no nível que nós estamos orando. Tem uma pessoa na internet que ele fala uma coisa muito interessante, embora ele seja meio louco, desvairado, sobre frequência. Eu acho que em 2022 nós oramos na frequência errada. Deus na frequência espiritual, a gente na frequência política. E aí nós ficamos esperando nessa frequência uma resposta de Deus. E Deus está respondendo aqui, ó. Dizendo, eu que guardo a minha igreja. Eu que protejo a minha igreja. Ah, mas e se perseguir? Ué, nós não somos daqui mesmo? Quer me perseguir? Quer perseguir a igreja? Fica à vontade. Aliás, aproveita, daqui a pouco a gente vai embora. Então a igreja não se assusta com perseguição. A igreja não se assusta com aperto. Mas por quê? Porque a igreja não é daqui. Nós não somos daqui. Agora, cantar. Eu não sou daqui, pra casa vou. Ué, se nós não somos daqui, tá preocupado com o quê? Ah, isso significa que a gente... Não significa que a gente tem que ser omisso, que a gente não tem que se manifestar, que a gente não tem que se posicionar. Claro que não. Mas a gente não tem que se assustar. E muito menos achar que Deus não vai permitir isso ou aquilo pra gente ficar de boa, tranquilão. Não. Quanto mais próximo da volta de Cristo, mais difícil vai ficar a situação. Esse é um dos grandes sinais. Que para a igreja... Por isso que a Bíblia diz... Usa aí a figura da mulher grávida. Quanto mais perto está da mulher dar à luz, mais dores ela sente. Mais dores ela sente. As contrações. A igreja, hoje, está vivendo as contrações do arrebatamento. Então, quanto mais apertar, mais a igreja de Cristo deve estar pronta, preparada. Porque embora não há uma data específica, mas a qualquer momento Jesus Cristo volta para buscar a sua igreja e nós estaremos com ele. Amém? Forte abraço, muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.